a mudar quem você é. Uhum. E a pergunta mais importante é, dos seus 8 ou 9 diretos, conhecendo eles como você conhece muito bem, quantos você contrataria novamente hoje em dia? Boa. Falei, pô, eu acho que nenhum, Chu. Ele falou, então você já entendeu o tamanho do problema. Você trabalha com um time muito comprometido, muito raçudo, pessoas muito leais a você, mas não necessariamente isso é competência. E você só vai ter escala e a gente só vai conseguir montar uma empresa de investimentos que atingir os sonhos que você diz que quer, se você aprender a trabalhar com as pessoas corretas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Competência ou confiança? O que tem que estar primeiro? Para mim confiança tá incluso. Tá incluso. Sem confiança não tem como ter competência. E aí, quando você olhou para o futuro que você queria, com o time que você tinha? É que meu time era... Aí, de novo, é quando você começa a dar o zoom out e sair um pouco da operação e você começa a conversar com mais gente de mercado, você começa a aumentar um pouco a sua barra de pessoas, a sua barra de performance, porque é muito fácil confundir comprometimento e competência. Pô, mas a pessoa chega cedo, a pessoa sai tarde, a pessoa é muito raçuda, a pessoa está em toda reunião, a pessoa ama a empresa, mas isso não necessariamente é a competência que você precisa. E para você ter sucesso empresarialmente, você não pode ser o trator a vida inteira. Você tem que ser um time que joga junto e todo mundo puxa junto. E aí todo mundo divide um pouco esse ônus de tocar uma companhia. Porra. E aí eu falei, opa, preciso começar a conversar com gente diferente. E aí eu troquei o diretor financeiro. Era uma área caótica na empresa. Caótica. E aí, de repente, tudo começou a dar certo. E o diretor financeiro sabia muito mais do que eu. E eu falei, opa. Você descobriu que era caótica depois da troca ou antes da troca? Não, já era caótico antes da troca. Tá. Mas quando a gente trocou, tudo começou a dar certo. A gente começou a ter planos de longo prazo super estruturados. A gente começou a cortar a despesa onde era necessário. A gente começou a alocar capital de forma correta. Tudo tinha lógica, tinha coerência, tinha dado, tinha fatos e dados. Eu falei, opa, calma aí, cara. Se eu troquei com um e começou a dar certo, o que vai acontecer se eu trocar com todo mundo? Pô, e se eu começar agora a me preocupar menos em executar no dia a dia e me preocupar em criar cada vez mais uma unidade, começar a ter planejamentos cada vez mais sólidos, garantir o que é prioridade, ter uma agenda de ritos mais bem organizados, se eu começar a ter uma sociedade mais estruturada do ponto de vista de meritocracia interno, de começar a equilibrar performance com cultura. E eu comecei a entender que esses temas de gente, de pessoas, são os temas que vão fazendo a empresa ser cada vez mais sólida, porque você vai trazendo gente boa, você vai colocando na posição correta e toda essa dinâmica de metas, de meritocracia, de performance, de cultura, isso vai fazendo com que as pessoas entendam essa regra do jogo, você vai tirando o melhor de cada um e aquilo vai tendo escala ao longo dos anos. E aí eu virei a chave. Como que o cara identifica o nível que ele tá para dar esse novo passo? Puxa, já percebi que eu sou um CEO operador, tá tudo gargalado em mim, as pessoas perguntam, eu sou centralizador, eu quero ir para esse CEO gestor, depois para ser uma pessoa que influencia, mas não tem poder de decisão no papel, e ela vai ter que argumentar, vai ter que trazer visão assim por diante. Qual é vamos dizer assim, perdas e ganhos. Quando você sai de operador, o que você perde, o que você ganha? Quando você sai de gestor, o que você perde, o que você ganha? E quando você sai nesse presidente do conselho, o que você perde, o que você ganha? E eu sei que o superávit do ganho, né, o prêmio compensa. Sim. Olha, eu acho que na época onde eu comecei a empreender, não era tão fácil acessar a informação, há 25 anos atrás, não era. Era muito lendo Jim Collins, né? Era isso. Empresas feitas para vencer, feitas para durar. Isso aí. Então era estudando esses livros e tal. Então eu estudando e ia botando em prática. Mas eu acho que uma empresa... o que é uma empresa? Assim, uma empresa é uma... Você tem que ter um planejamento de longo prazo, tem que ter uma visão de longo prazo, onde você enxerga mercados endereçáveis, olha contra quem eu compito, que tamanho tem esse mercado, como é que eu vou criar
o que que eu posso apresentar de diferente para os clientes que me permita chegar no ponto A, depois no B, no C, e qual é o meu time de diretos que vai fazer isso. Então, eu acho que eu demorei para entender isso. Então, você pode ser um líder executor, então uma empresa de 20, 30, 40, uma pessoa faz muita diferença, porque você é um de 40, um de 30. Ainda mais sendo o founder da empresa. Mas quando você começa a ter um time muito maior, 100 pessoas, 200, você é um de 200. Então, mesmo que você trabalhe por 10, você é 10 de 200. Não faz mais tanta diferença. Então, acho que na minha lógica é um pouco isso. Mas se você está começando a empreender, você tem que ter uma hierarquia mínima. Você tem que começar a acertar esses layers de diretos e começar a ganhar escala através deles. Então, eu faria isso o quanto antes. Eu acho que você não tem que esperar começar a dar problema. Entendi. Eu acho que você tem que se preparar desde o início. Se preocupando com o organograma, com essa visão de longo prazo, o que eu tenho de diferencial e mirar no ponto A, depois que chegar no ponto A, chegar no ponto B, e aí ir tornando... Você botou aqui a visão, né? A visão de para onde vai, tamanho de mercado endereçável, quem são os clientes, o que eles valorizam, com quem que eu estou competindo. E trazer isso claro para as pessoas e criar teu time, tua base. E assim, eu sempre gostei, acho que é tão mais fácil você copiar negócios, né? Eu acho incrível o que o Elon Musk faz, o que o Steve Jobs fez, coisa de inventar uma indústria que não existe, né? Pô, isso é fogo, né? É tão melhor você se inspirar em empresas que já deram certo em outros lugares do mundo e você adaptar isso ao Brasil. Sim. Quais foram erros, acertos, aprendizados, etc. Sim. Então, assim, eu acho que o Brasil ele é sempre 10, 20 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, Europa, Ásia. Então, você vai buscando um pouco esses benchmarks que vão te ajudando a conectar um pouco os pontos, né? Qual foi a sequência que a empresa A, B ou C fez lá fora, e aí você vai adaptando isso ao país que você mora, e aí você vai ficando menos errático. Você vai errando menos, porque você vai conhecendo os erros dos outros, né? E aí quando você junta isso tudo, você passa a ter um plano mais provável. Exato. Qual que é o papel, então, aí, Benchimol, de saber o que um empresário fez, na tua opinião, de conhecer os sistemas dele, conhecer o jeito que ele opera, conhecer as boas práticas dele? Nesse estudo. Assim, é você entender a sequência. Porque qual foi a sequência que ele fez? Porque tudo tem a sequência, né? Assim, Muito bom. a gente fala muito isso na empresa, né? Quando eu converso com os empreendedores, acho que você deve ter essa impressão também, né? Acho que todo empreendedor sonha em ter uma operação internacional, né? Eu não sei se você tem essa impressão, né? Pô, meu sonho é ter uma operação internacional, é poder escalar internacionalmente, ter um escritório em Miami, ter algo no Vale do Silício e tal. E assim, será que isso é prioridade? Qual é a sequência que você está fazendo? Então, ter uma operação internacional talvez seja o passo 60. Isso só faz sentido você começar a operação internacional depois que você fizer 59 anteriores. Então, assim, ter a sequência que te permite otimizar a fronteira eficiente do empreendedorismo. Porque empreender é buscar as frutas baixas no pé, né? Você tem que ter a sequência. Então, eu faço hoje o que me gera mais resultado, que gera mais impacto e que me exige menos esforço. E com isso eu vou conectando esses esforços no tempo, né? Esses pontinhos no tempo. Sim. Então, você vai otimizando a fronteira do empreendedorismo, porque a gente sabe que você tem que fazer resultado. E o combustível do empreendedor é otimizar resultado. E com mais combustível, ele vai tomando mais risco, ele vai ficando mais resiliente, ele vai... E com isso ele vai tendo um negócio cada vez mais sólido no tempo. Então, ter a sequência no tempo, então estudar a sequência que foi feita nos Estados Unidos, onde é que ele acertou, onde é que ele errou, o que ele fez, etc., faz uma super diferença isso, porque você vai entendendo um pouco da lógica e você vai criando a sua sequência, mas já percebendo onde os outros fizeram as suas sequências, né? Será que eu começo com renda fixa? Será que eu começo com investimento? Será que eu entro no crédito? Será que eu faço ações? E aí você vai vendo, você vai entendendo um pouco da lógica e você vai entendendo por que esse benchmark que deu lá fora fez certos movimentos ou por que não fez certos movimentos, já. Então, aprender com os erros dos outros é algo fácil, né? De graça isso. É só eles você erraram.
escreveram e falaram, fiz isso, não faça, não repita, desse jeito. Não, hoje, pô, com o ChatGPT, você pode dizer quais são as empresas que fazem no mundo aquilo que eu faço, qual foi a sequência delas, onde é que eles mais erraram, onde é que eu não posso errar. É só ser curioso. Você é só curioso. Só ser curioso. Você é curioso, né? Sou curioso. Você já fez umas 4, 5 perguntas pra mim aqui. Sou Antes de curioso. começar. Fez assim, fez assado. Sou curioso. Mas a tua curiosidade não é uma curiosidade, vamos dizer assim, sabe, rasa. É uma curiosidade pra juntar ponto, né? Então, eu sou muito curioso, mas assim, eu te admiro muito porque você é muito curioso em muitos assuntos. Você sabe muito de muitas coisas. Eu acho que eu sei muito de poucas coisas. Legal. Acho que eu sei talvez muito, né, sendo aqui modesto, mas de pouquíssimas coisas, assim. Sim. Então, Profundo, assim, né? eu sou muito curioso no meu negócio. Sou muito curioso em entender onde é que quem deu certo, quem quebrou, e me aprofundar e assim, entender balanço de banco brasileiro, de banco americano, conversar com gente que errou, que acertou. Enfim, assim, eu acho que eu domino muito bem o meu negócio, Sim. né? E eu sou talvez um pouco menos curioso em outros temas. É muito bom. Uma vez eu vi um documentário de como que era Isaac Newton. Ele tinha 2 características. Isaac Newton. Ele era curioso e observava a natureza. Ele era só isso. E só isso fez ele criar tantas outras coisas, né? Curiosidade e observação. Curiosidade e observação. Mas eu acho que para você ter sucesso empresarial, eu acho que até me utilizando como exemplo, você não tem que ser a pessoa mais culta do mundo. Eu acho que é muito legal. Assim, eu admiro quem é extremamente culto, sabe muita coisa, etc. Assim, para você ter sucesso no negócio, você tem que ir a fundo no seu negócio. Sim. E